O Programação Nacional está de volta. Eu estou entrevistando aqui o professor universitário de Geografia e Geopolítica, Marcos Antônio de Moraes, sobre o impacto da política do governo Donald Trump no mundo, enfim, todo esse cenário que a gente está vivendo nesse momento. Professor, o senhor estava falando uma coisa muito interessante, da questão da gente estava falando da parte política, na verdade, das campanhas eleitorais de Donald Trump, e aí surgiu aquelas questões dos hackers, que podem ser possíveis russos e tudo mais. Isso daí ferve dentro dos Estados Unidos, isso ferve na economia mundial, com certeza, porque um americano pedindo ajuda para um russo para fazer as coisas acontecerem dentro do Estado americano. Pois é. E o pior não é isso, né? O americano, abre e fecha aspas, Trump, a equipe do Trump pedindo ajuda, sei lá, isso não foi provado, é necessário muita investigação. Mas vamos imaginar que isso tenha ocorrido. O povo americano jamais aceitaria esse tipo de situação. Todos aqueles que viveram o horror da Guerra Fria, a incerteza de acordar no dia seguinte, logo após você colocar sua cabeça em um travesseiro, não aprova esse tipo de situação. Bom, já aconteceu isso no passado. Em 1972, o presidente dos Estados Unidos, também pelo Partido Republicano, era o Richard Nixon. Em 1974, logo após a reeleição, ele se demitiu do cargo, ele renunciou, em função daquele caso Watergate. Sim. Na verdade, não foi como aconteceu nos dias atuais, com a tecnologia sofisticada, mas pessoas foram enviadas à sede do Partido Democrata para fazer levantamentos de documentos justamente para atrapalhar as eleições. O caso foi vazado, foi descoberto e não restava outra alternativa, além do impeachment, senão a renúncia. Foi o que aconteceu com o Nixon. Eu faço assim um paralelo no que vem acontecendo atualmente. Trump está com a cabeça em uma guilhotina, caso isto venha a ser provado. Caso esse vazamento hackeado pela Rússia realmente exista. É interessante que o delegado do FBI, um dos principais responsáveis pela investigação deste caso, acabou de ser demitido há pouco tempo. Foi demitido agora recentemente. Pois é. E essas coisas, professor, isso explica aí a baixa popularidade logo após vencer as eleições, a campanha presidencial do Donald Trump? Baixa popularidade, você disse tudo. Eu diria para você que ele tem 44%, se não me falha a memória, de aprovação. Ele, entre os antecessores, é o mais rejeitado. 37%. 37%? Isso. Então, abaixou mais. Atualmente. Entre todos os presidentes, os antecessores, ele é o mais rejeitado. Esse caso de rejeição, nós sabemos que é em função tanto de um momento econômico que os Estados Unidos vivem, como também de uma política que parece uma metralhadora, Trump, metralhadora, atirando para todos os lados. E o fato dele se contradizer. Em um dado momento, a OTAN está um fracasso, é o que ele diz. No outro momento, a OTAN realmente está muito bem, a OTAN merece o nosso apoio, a OTAN merece a nossa credibilidade. Ele se contradiz muito. No momento, ele ataca a Coreia. Ataca a Coreia verbalmente falando. Sim. No outro momento, ele diz, não, vamos nos aproximar da Coreia, qualquer coisa que tiver, vamos resolver diplomaticamente. Não foi isso que ele disse anteriormente. Acho que você vai ter essa pergunta, eu acredito. Com certeza, nós vamos falar sobre essa questão que pode gerar até uma guerra mundial aí. Mas, agora, o Trump ele ganha as eleições com o discurso aí, protecionista e intervencionista, né? Ou seja, proteção e intervenção do Estado sobre a economia. Uma economia menos liberal. Acontece que os Estados Unidos, historicamente, são os defensores do capitalismo liberal e Estado mínimo. O que explica essa contradição? Bom,
Em 80 ocorreu o consenso de Washington, quando foi aprovado o neoliberalismo. Não está gravando. O neoliberalismo. Estados Unidos responsável praticamente a partir de 80, junto do Reino Unido, com a Margaret Thatcher, por divulgar, por começar o neoliberalismo, o livre mercado, a livre iniciativa, o livre comércio. E o Trump se coloca como um protecionista, como você mesmo acabou de dizer, um protecionista. Ele diz que vai sobretaxar os produtos chineses em cerca de 40% a 47%. E diz que vai renegociar o NAFTA e retirou os Estados Unidos da parceria transpacífica. Esta posição é de protecionismo. E o que ele diz com relação a isso? Que está protegendo o emprego do norte-americano. Que ele quer que as empresas americanas tragam de volta os empregos para casa. Esta é a justificativa deste protecionismo. Uma posição realmente duvidosa, eu diria, contrária aos princípios norte-americanos neoliberais e liberais. Quando o senhor fala protecionismo transpacífica, explica para os nossos telespectadores, professor. Parceria transpacífica. Isso. A parceria transpacífica, firmada em 2015, ano passado, concluída, ela reúne 40% de todo o mercado mundial, 40% do comércio mundial. E essa parceria constava com 12 países, entre eles os Estados Unidos. Quando Trump assumiu o governo, na primeira semana, ele retirou os Estados Unidos da parceria. Hoje eu tenho 11 países nessa parceria que não sabem o que fazer, não tem um carro-chefe. Uma das condições colocadas pelos americanos para participar dessa parceria era a liberdade econômica, o livre mercado, o não protecionismo, o respeito às questões humanitárias e que não houvesse a prática de plágio, de pirataria, de cópia dos produtos. Diante dessas situações, a China não estaria convidada a participar, embora seja banhada pelo Pacífico. E os Estados Unidos estava bem, sem a China dentro deste bloco. E agora com o Trump, simplesmente ele retira os Estados Unidos do bloco, deixando esses países sozinhos que acabaram de anunciar que formarão um bloco com a China, ou vão aderir ao bloco chinês. Agora, também com isso, aproveitando já a sua fala, professor, os Estados Unidos são o segundo país que mais polui no ranking, né? Perde aí para a China, que é o primeiro mais antigo poluidor. Mas o Trump quer sair do Acordo de Paris, que determina aí o limite para a emissão de gases poluentes nos quase aí 200 países envolvidos, que foi assinado em 2015 e entrará em vigor em 2020, assim que o protocolo de Kyoto vencer. Agora, o que ele perde com esta medida que ele está querendo tomar diante dessa situação, até que o senhor está falando aqui agora? Eu diria para você que desde que surgiu o protocolo de Kyoto, os americanos nunca assinaram. O único país que não assinou. E eu acho que não tem vontade de assinar, né? Pois é. E qual a razão disso? Nunca se esqueça que nos Estados Unidos existem as maiores indústrias de petróleo do planeta. A Exxon Petróleo é um exemplo. E eu acredito, principalmente, como aqui no Brasil, lá também, grande parte da campanha é financiada por esses grandes empresários. Não do Trump, né? Sim. Trump, ele praticamente quase se autofinanciou. E isso leva os Estados Unidos a tomar uma posição diferenciada ao protocolo de Kyoto. Mas não é só isso, eu digo mais para você. O protocolo de Kyoto acredita que a queima de combustíveis fósseis aumenta a quantidade de CO2 na atmosfera. E isso faz com que a temperatura do planeta se torne acelerada. Estados Unidos não acreditam nesta hipótese, acreditam numa hipótese diferenciada, da qual esses tópicos de temperaturas elevadas na Terra é cíclico. Em
todo o período entre uma era glacial e outra, chamado de período interglacial, a temperatura sobe muito e depois ela cai para parte do planeta se congelar. Isto é natural. Como o efeito estufa, defendido pelo painel intergovernamental de mudanças climáticas, não foi comprovado, é uma hipótese, existe a hipótese de que seja um ciclo natural também. Então, eu, Estados Unidos, estou tranquilo para tomar uma posição contrária à posição do IPCC. Com certeza. Bom, esse é o Programação Nacional. Nós estamos falando um pouquinho aqui sobre os impactos da eleição de Donald Trump aí na questão geopolítica, né? Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já.